E se eu te disser que o plano do Thanos estava errado, e mesmo com a manopla do infinito, o plano dele falharia? Eu sei por quê. Porque os Vingadores não gostam de sorvete. Sabor napolitano. Ah, vai sim. Fala galera, sejam bem-vindos ao GeoGeek, aqui com vocês, Rafael, pessoal. E aqui é o Felipe. E eu queria te fazer uma pergunta. Você lembra do filme Vingadores, Guerra Infinita? Aquele filme que tinha um cara roxo Chupa Stark, eu sou inevitável, carai. que saiu pelo universo para reunir todas as joias do infinito, tá ligado? A joia da alma, a joia do poder, a joia da mente, para colocar o seu plano em prática. Só para constar, claro e obviamente os Vingadores não iam deixar. Chegaram lá para dar um pau na cara do Thanos, cara. Larry, what the hell are you doing? Larry, you can't just... Oh, Larry. Oh, are you all right? E esse filme foi um grande sucesso de bilheteria, conseguindo arrecadar mais de 2 bilhões de dólares. E ele foi muito importante para popularizar ainda mais a cultura pop no nosso mundo atual. Moleque, Vingadores Ultimato foi uma parada tão doida, que a minha sogra, sem conhecer nenhum herói, foi pro cinema só pra comentar. Foi uma parada tão absurda que ela decidiu ir no cinema achando que ia aparecer até o Homem-Aranha, o Wolverine, o Batman. Mas o Homem-Aranha apareceu. Eu sei. Galera, o Thanos ele teve a brilhante ideia de reunir as joias do infinito, botar na manopla e simplesmente matar metade da vida do universo. Pessoal, metade da vida do universo. Simples assim. E para ser mais justo, ele botou assim, vai ser aleatório. Quem morrer, morreu e vida que segue. Mas metade do universo. Só metade. E o bonitão pensou que eliminando metade do universo iria ter uma melhor distribuição de recursos. Mas será que isso dá certo? E o Roxão até tinha... Então ele é? Galera, a ideia do Thanos até tinha algum fundamento, já que o crescimento populacional ele tem também uma relação direta com o consumo dos recursos. Se a gente for trazer isso para a realidade do nosso planeta, a gente vai perceber que com o desenvolvimento e aumento populacional, os recursos vão passar a ser muito mais consumidos. E alguns desses recursos são considerados não renováveis. Ou seja, eles simplesmente não se renovam de um dia para o outro. É o caso do petróleo, do ferro, do carvão e também do ouro e da prata, pessoal. Beleza, e aí as pessoas que sobraram depois do estalar de dedos do Thanos? Essas pessoas fariam um consumo mais consciente? Elas iriam consumir menos recursos naturais? Será que com a eliminação de metade da galera do universo, essa distribuição de recursos seria feita de forma igualitária? Para isso a gente vai utilizar a geografia. Mas cara, vem tranquilo que a gente vai explicar para você tudo direitinho. E para isso a gente vai usar as teorias chamadas de teorias demográficas. Para explicar para você como isso se relaciona e como o Thanos estava errado, porque ele era um otário. Pessoal, a primeira teoria demográfica é a teoria de Malthus, que surge lá no século XVIII. E o Malthus ele relacionou a produção de alimentos ao crescimento populacional. Para ele, ia chegar um momento que ia ter tanta população que não teria disponibilidade de alimento para todo mundo, causando a fome. E principalmente a fome, as pragas, as pestes e as guerras seriam responsáveis por diminuir a população e redistribuir os alimentos. Galera, pelo amor de Deus, a gente não pensa assim. Mata todo mundo! A segunda teoria que surgiu foi a teoria neomalthusiana, ali por volta do século XIX. E essa teoria é meio que uma atualização da teoria de Malthus. Ela propõe que a população ela se multiplica muito mais rápido do que a produção de alimentos e os recursos naturais. Então, ela vai trazer uma solução para o problema proposto por Malthus, e em vez de esperar que guerras, fome e epidemias resolvam o problema da população, ela propõe uma redução da população mundial, fazendo isso no meio das populações pobres. E como vocês acham que eles iam resolver esse problema? Dando educação, melhorando a renda das pessoas pobres para deixarem de ser pobres? Negativo, eles simplesmente queriam reduzir a população fazendo controle de natalidade. Ou seja, nasce menos pobre, vai ter menos pobre, vamos resolver o problema dos recursos. Resolver a pobreza. Mais uma vez, a gente não pensa assim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Cara, eu tenho a solução perfeita para o problema. O melhor método contraceptivo que existe. Qual? Começa a botar os moleques tudo pra jogar LOL, mano. Essa galera jogando LOL passa tanta raiva que vai esquecer de namorar com certeza. Cara, ninguém mais vai fazer filho.
E o cara que joga LOL pega ninguém, com certeza. Isso aí. Pessoal, e a terceira teoria mais conhecida é a teoria reformista. E essa teoria ela vai ser relacionada aos hábitos de consumo. Para ela, a gente consome muito mais do que a gente necessita. Então, qual é a ideia? Ela vai criticar os hábitos de consumo. E como é que você vai entender que você está consumindo muito mais do que você necessita? A partir da educação. Uma melhor educação faz com que você entenda que você consome muito. Mais educação faz com que você consuma menos. Olha que da hora. E a última teoria que a gente vai citar é a teoria ecomalthusiana. Ela já é mais recente, data ali do final do século XX, né? Há pouco tempo atrás, e ela não é tão popular quanto a teoria reformista, porque ela volta a falar de controle populacional. Para os ecomalthusianos, a população se multiplicando vai acabar com os recursos naturais e não vai sobrar nada para as gerações futuras. Então a preocupação é reduzir a população para garantir que existam recursos para as gerações futuras. Então, galera, qual dessas teorias demográficas mais se encaixam na ideia do Thanos? A teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana, a teoria reformista, a teoria ecomalthusiana ou quem joga LOL? Caraca, mano, é mó fome, mano. Putz, grela. Aí, quer uma goiaba? Goiabinha mordidinha. Não sei se eu como a goiaba ou se eu ando de ônibus. Bom, galera, deu pra gente perceber, vendo essas teorias demográficas, que as ideias do Thanos tiveram muita inspiração na teoria ecomalthusiana. Ou seja, a população crescendo vai consumir muitos recursos naturais e esgotar esses recursos. Ou seja, ele decidiu eliminar a metade da vida do universo para poder ter recursos sobrando para as gerações futuras, para que o universo vivesse em equilíbrio. Mas a gente sabe que isso não teria como dar certo e a gente vai explicar isso em alguns pontos para vocês. A primeira coisa que a gente já pode notar é o seguinte: após o clique, basicamente metade do universo morreu. E ao mesmo tempo, para ter a reconstrução de países, civilizações, todas essas populações utilizariam também os recursos naturais para se reerguer, pessoal. Então, o consumo de recursos naturais continuaria acontecendo. Segundo ponto, pessoal, é que a morte de meio universo não traria uma ideia de consumo consciente, ou seja, as pessoas continuariam com seus maus hábitos de consumo, consumindo muito mais do que é necessário. O terceiro ponto que a gente já pode citar também, galera, é a questão da distribuição de recursos. O Thanos ele matou metade do universo com um estalo. Só que, pensa comigo, ainda assim haveria, por exemplo, a concentração de recursos. Isso não extinguiria, por exemplo, a pobreza. Continuaria existindo muitas pessoas com pouquíssimos recursos e pouquíssimas pessoas com muitos recursos. O que a gente chama de desigualdade social. Nesse caso, desigualdade universal, né? Verdade. E, em último lugar, a gente pode destacar aqui que nada iria garantir que os recursos não renováveis pudessem ser renovados. Ou seja, a gente continuaria tendo escassez de recursos que são finitos. O recurso acaba, não vai mais voltar. Ele não daria certo nem se ele fosse um bom malthusiano, entendeu? Malthusiano, não. Então, galera, dá pra gente perceber que o problema não são os recursos em si ou o simples aumento da população. O problema é a má distribuição e a má utilização desses recursos. Se o Thanos tivesse pensado na teoria reformista, ele teria resolvido esse problema de forma muito mais equilibrada e muito menos problemática. Como é que pode? O cara cheio de recurso, com manopla do infinito, cheio de joia de não sei do que, exército do escambau e o caramba 4, só que o cara não entende nada de geografia, ele não consegue resolver o problema de forma correta. Mó otário. Pessoal, a gente sabe que o Thanos está bolado com o lag dos jogos. Pensa, Thanos, pelo amor de Deus, o problema não são as pessoas, mas o servidor. Se você continuar de graça, a gente vai juntar a pavuna inteira e te dar um pau depois do filme. Galera, então aqui vão algumas dicas pro Thanos de como resolver esse problema aí de forma mais consciente. A primeira delas é estudar geografia com a gente. Eu tenho certeza que o Thanos acha que a capital do Brasil é Buenos Aires. O segundo ponto, não precisa matar metade do universo, cara. Vai descontrair, pô. Vai jogar um LoL, vai jogar um FIFA, vai jogar um COD. Por que ele não utilizou a manopla do infinito para simplesmente multiplicar os recursos naturais ou diminuir o tempo de regeneração dos recursos naturais? Ele também podia usar a joia da mente para fazer com que as pessoas começassem a fazer consumo consciente dos recursos.
E a principal opção é assistir os vídeos do GeoGeek. Tá maluco? O Thanos ia durar 10 minutos no meu 7º ano. Otário, fraquinho. Mas aí a gente não teria roteiro e essa não seria a quinta maior bilheteria da história, com mais de 2 bilhões de dólares de lucro. Isso também não traria a morte da Viúva Negra, né, gente? Ou o Capitão América empunhando o Mjolnir. Ou até mesmo, né, as mulheres deitando a no Thanos. É hoje que ele prova sorvete napolitanos. A gente também não teria a morte do Tony Stark. Gênio, playboy, filantropo, inscrito no GeoGeek. Ou Thor gordinho. Então se você é um gamer, nerd ou geek, Ou um Vingador, comenta aqui pra gente os temas que você gostaria de ver aqui no nosso canal. não esquece de curtir, comentar e compartilhar com a galerinha. Se inscreve no canal, pessoal. Chega! Vocês são todos inferiores a mim! Eu sou um deus, criatura ridícula! E não serei parado por um... Deus fraco.